Olá, gente, boa noite, boa noite. Que bom, vamos iniciar então mais uma live. Esperar aqui apenas 2 minutinhos para nós iniciarmos. A professora Sara já está a postos aqui. Que coisa boa, que coisa boa. Vamos esperar só mais 1 minutinho e meio para nós darmos início. Eu já coloco a professora Sara aqui para nós começarmos então mais uma live. Mas sejam bem-vindos e bem-vindas. Estou vendo aqui o Tiago, a Paloma Bandeira, a Márcia. Olá, Márcia, coisa boa, sempre presente aqui conosco, com grande alegria. Caroline Campos, que bom, que bom. Alice, Ronilda, olha aí também presente. Marivalda, oh, que coisa boa. Heitor, como sempre, Heitor, seja bem-vindo. Aproveita aí para incentivar que você convide outras pessoas. O tema da nossa live hoje é um tema mais do que atual, mais do que pertinente. Patrícia também, seja bem-vinda. Alice, Michele também tem sempre nos acompanhado. Então aproveita aí, convide outros amigos para acompanhar conosco. Tem essa setinha aí que parece uma pipa. Você pode, com essa setinha, compartilhar com seus amigos então a nossa live. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre finitude, sobre a morte, sobre o luto, né? Algo que de alguma maneira tá bem atual, né? A grande honra também de ter aqui o professor Tiago presente, nos acompanhando. Que alegria, gente. Essas lives têm sido realmente momentos bons, porque é uma oportunidade de nós nos reencontrarmos, mesmo que de maneira remota, mesmo que à distância. Leonardo também, que coisa boa. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos ter a honra e a alegria de entrevistar também uma ex-aluna do professor Tiago, alguém que o professor Tiago teve aí uma grande influência, né, na formação acadêmica. Então poderíamos dizer aí mais uma discípula de Tiago. Então, sem dúvidas, a nossa gratidão aí ao professor Tiago, né? Mas sejam bem-vindos. Daqui a 30 segundinhos nós vamos iniciar a nossa live. Eu tenho certeza que, como as outras lives que nós estamos fazendo, estamos realizando, vai ser também um momento muito especial. Mas vamos lá, já vou aproveitar aqui para convidar a professora Sara, tá? Para ela já. Boa noite. Olha aí, sentido e vida. O bom é que quando coloca nome assim, eu não sei quem são as pessoas. Eu não sei quem são as pessoas. Ô, Sara, boa noite. Boa noite. Está me ouvindo bem? Eu estou. Não sei se é algum problema no meu celular, mas eu fico escutando a minha voz depois, né? Não sei. Ah, tá. Talvez se você colocar o fone, eu acho que melhora isso. Não sei se você tem um fone. Não sei se você tem um fone. Tenho aqui. É como se eu escutasse a minha voz novamente. Roseane, seja bem-vinda, Roseane. Coisa boa, gente. Nós temos visto aí, acho que um aspecto positivo, além de pessoas novas, né, realmente está com eco, olha aí. Além de pessoas novas nos acompanhando, nós temos visto também pessoas que sempre têm aí nos acompanhado, acho que isso é muito positivo também. Pronto, olha aí, eu acho que com o fone tirou o eco. Eu só não estou conseguindo te ouvir agora. Emília, olha aí, Maria Emília, coisa boa. Pedro. Fala aí, Sara, eu estou sem conseguir te ouvir. Não sei se só sou eu. Não, não consigo te ouvir. Vamos fazer o seguinte, eu vou te tirar, tá? Vou excluir aqui você
Pra... Eu acredito que deve ter microfone o fone dela, né? Espero que sim. Grande Levi também aí, o nosso coordenador aí da Comissão de Comunicação da Blay. Deixa eu ver aqui, Sara. Aqui. E vem muita novidade boa, viu, a partir da comissão. Consegue ouvir? Ah, agora eu consigo te ouvir. Mas ainda continua com eco, não sei o que é isso. Pronto, tudo ok. Deixa eu só ver o seguinte aqui. Peraí. Deixa eu ver se ainda continua com eco. Eu acho que meu fone aqui. Consegues me ouvir bem? Eu ouço, você me ouve? Ainda continua com eco com o fone aqui. Mas você consegue me ouvir bem. Não, eu consigo. Tranquilo. Agora fica. Peraí, só um minutinho. Tá ok. Fica como se tivesse um eco da minha voz. Ah, tá. Pronto. Ecos do além, né? O pessoal dizendo aí. Não, eu tô com meu fone, já coloquei aqui meu fone também. Sara, tira e coloca de novo o fone, só pra gente fazer o teste. E aí, Oi, vamos lá. tá me Olha, eu ouvindo? acho que agora foi, viu? Eu acho que foi. Estou te ouvindo Ótimo, bem e não estou ouvindo o eco da minha voz. ótimo, que bom então, que bom. Eu só estou ouvindo a tua voz assim um pouco atrasada, mas enfim, eu acho que a tecnologia nos, Isso. nos prega essas peças aqui. Fala aí, Sara, só para a gente ver se realmente tua voz está atrasada ou Oi, boa noite. está um pouquinho atrasada, né, gente? Só É, me comuniquem aí se vocês estão acompanhando da mesma forma que eu ou não. Mas de antemão eu queria agradecer então a sua disponibilidade, né, de estar aqui conosco em mais uma live que nós oferecemos aqui pela Blay. Então, a professora Sara, para quem não conhece, né, ela é de João Pessoa e já há muito tempo vem se debruçando. Natan veio me dizer que a minha voz também está atrasada. ah, tá. Ah, ok. Tá atrasado aí, gente? Dá pra gente continuar? O Tá pessoal tá ok dizendo aí? que tá Então ok. pronto. Então vamos seguindo aqui. Gente, então vamos lá. A professora Sara já, né, muitos anos, né, alguns anos na verdade, vem se debruçando sobre a temática aí de cuidados paliativos, o que necessariamente vincula também a perspectiva, né, da finitude, da morte, do luto e diversos outros aspectos que perpassam essas temáticas, né? Então, mais do que nunca é uma temática muito atual, em virtude do que nós estamos vendo aí nas últimas semanas, nos últimos dias, né, do número crescente de mortes no Brasil decorrentes aí do Covid-19. Então, eu acredito que essa nossa fala de hoje, esse nosso bate-papo realmente é muito pertinente. Então, professora Sara, seja muito bem-vinda, né? Eu sempre gosto de pedir que Obrigada. o entrevistado ele possa também se apresentar brevemente, para nós iniciarmos então o nosso bate-papo de hoje. Tá ok. Alisson, boa noite a todos que estão aqui nesse momento assistindo. Realmente é uma grande alegria, né, estar com você, estar aqui nessa rede social da Ablay, né, nossa
da nossa instituição representante da logoterapia aqui no Brasil. E que coisa boa, né? Nós estreitarmos esse distanciamento através dessas lives que têm sido tão ricas, né? Que eu também tenho acompanhado. Grandes mestres, grandes referências da logoterapia, realmente fico até constrangida, né? Mas extremamente honrada e lisonjeada de poder estar aqui compondo esse time, né, que tem tentado realmente divulgar com seriedade, com cientificidade, né, o papel da logoterapia e análise existencial, não só aqui no Brasil, no Nordeste, né, mas como no mundo também. Como você sempre me apresenta, né, muito, digo até um pouco que vocês podem dar um desconto aí do que a Alisson fala, mas agradeço demais a tua apresentação e falo que realmente sou, como você mesmo disse, né, eterna aprendiz do professor Tiago. Estou aqui muito feliz E ele está de aqui, viu, nos vê-lo. assistindo. Estou vendo, estou vendo. Desde lá da UFPB, né, onde fiz a graduação e a formação em psicologia, na abordagem da logoterapia e análise existencial. Sempre nessa ênfase, né, desde a graduação, já iniciando com os estudos no grupo de pesquisa com o professor Tiago sobre morte e finitude humana, cuidados paliativos, né? Fiz a residência multiprofissional no IMIP, em cuidados paliativos, em Pernambuco. Isso, em Recife, né? Isso, e onde também fiz o mestrado, né, em cuidados paliativos. E agora, em 2019, concluí o doutorado, né, onde eu e você pudemos compartilhar, onde tive a grande alegria de tê-lo na minha banca, né, de doutorado, na minha banca de defesa, onde também pude continuar, né, os estudos acerca da logoterapia no contexto da paliação. E com a grande honra, o detalhe, né, com a grande honra de ter orientador como o nosso querido professor Marcos Túlio Caldas. Exatamente. Professor Marcos Túlio, nosso grande orientador, que também estará aqui, né? Que eu estou sabendo, compondo as lives. Também não quero perder, assim como não perdi as outras que já tiveram. Mas, enfim, atualmente, né? Estou seguindo a docência como professora, também atuo como psicóloga em um município aqui próximo a João Pessoa. E vou iniciar agora também um trabalho aqui no Hospital Municipal de João Pessoa, que vai estar de referência no atendimento a pacientes com Covid, né? Ainda não iniciei de fato, estamos mais na fase de treinamento e organização, né? Mas aí vem um outro espaço, né, e oportunidade de aprendizado também. Então, acredito que é isso, né? Que eu tenho para me apresentar hoje. Que bom, né? Espero que seja uma live, embora que muitos achem uma temática pesada, difícil, mas que seja uma live leve, que seja Isso. uma live leve. Né? E eu pensava justamente sobre isso. Pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou tirar por enquanto aqui os comentários para nós podermos visualizar melhor o rosto aqui da professora Sara. Ok? Uhum. Daqui a algum tempinho eu libero novamente aqui os comentários para nós podermos te ver melhor. O que eu ficava pensando, Sara, era justamente isso. O nosso tema, de certa forma, é um tema, vamos assim dizer, um pouco pesado. E até mesmo em virtude do momento que nós estamos vivendo atualmente. Né? Mas veja, a logoterapia ela não traz uma visão pesada, pessimista, negativa sobre todos esses fenômenos, né? Acho que nós poderíamos começar, então, trazendo um pouquinho que visão a logoterapia traz desses aspectos. Né? Fala, então, o tema da nossa conversa de hoje, né? E que visão o Frankl nos apresenta acerca dessa temática. Exato. O tema que a gente pensou, né, para essa conversa de hoje é morte e luto
no contexto da pandemia, né? Se é possível encontrar sentido. Na tríade trágica, né, apresentada por Frankl, ele aponta as três grandes questões que vão inevitavelmente acontecer na vida de todos nós seres humanos: o sofrimento, a dor, a culpa e a morte, né? E aqui hoje nós pegamos um pouco desse elemento da morte, de certa forma o sofrimento também, que é algo que todos nós estamos vivenciando e é algo que também é algo compartilhado nesse momento, né, na circunstância da morte, da finitude. E aí, essa perspectiva, né, trazendo esse gancho do que você fala, dessa temática ser um pouco pesada, por mais que tenham sido evoluídos os estudos, né, sobre a morte, que hoje a temática da morte já é bem mais abordada, já é bem mais falada no meio acadêmico, no meio da saúde, na educação, mas ainda assim é um tabu. E diante do contexto que nós estamos vivendo, inevitavelmente ela vem à tona, né? Não tem como a gente, de fato, evitar ou tentar fechar os olhos para isso. Ela nos pegou de jeito, né? E aí a gente é convidado, né? Na realidade, Frankl nos convida, nesse momento, pensar nessa morte, né? Nessa finitude tão à flor da pele que está no mundo, não só no nosso contexto, mas no mundo inteiro, de que morte, né? Que sentido tem essa morte, então, para todos nós? E aí Frankl traz, né, que é a morte que dá sentido à vida. Se nós não tivéssemos a consciência de que nós somos finitos e de que um dia a nossa morte chegaria, nós adiaríamos sempre nossas escolhas e não teríamos sentido para realizar valores, para encontrar sentidos, né? E aí, então, é a morte que dá sentido à vida. É a morte que nos leva a pensar o que estou vivendo, o que quero fazer, como quero viver, o que não fiz ainda, o que quero me permitir viver. Mas aí pensar tudo isso, talvez nós estivéssemos mais habituados a nos depararmos quando, num adoecimento, na notícia de algum diagnóstico grave de alguém da família, ou acidentes, como a gente já viu, catástrofes, algumas tragédias, mas de repente nesse contexto, né, o mundo inteiro se encontra numa situação de medo, né, ou de morte iminente, ou o pior, né, que talvez tenha sido mais doloroso, mortes miseráveis às vezes, né, por um contexto, né, totalmente situacional, um contexto totalmente inusitado, pelo menos para nós, do século XXI para cá, né? E que, de certa forma, agora nós estamos sendo obrigados a pensar sobre isso, né? Então, pensar, diante desse contexto que nós estamos vivendo, qual o sentido, então, da morte, né? Algo que eu acho extremamente importante, antes de a gente discutir qualquer coisa, é que todos nós estamos em processo de luto agora, né? Não tem como falar de morte sem falar de perdas, sem falar de luto. E um momento e um sentimento que todos nós, seres humanos, compartilhamos agora é um luto. Talvez um luto universal. Um luto daquela vida que tínhamos até fim de 2019, início de 2020, dependendo do continente, dependendo do país. Mas agora todos nós estamos vivendo uma situação de luto. Luto pela perda da rotina, luta pela vida que nós tínhamos, luto pelos sonhos que tiveram que ser interrompidos, atividades, luto por uma vida, por uma rotina, por uma série de questões, uma série de projetos que poderíamos ter pensado, mas que agora, de certa forma, foram interrompidos. Mas aí, como o Frankl muito bem coloca, né, o sofrimento ele convoca o homem. A morte ele nos convoca a vir, a morte nos convoca a viver. E aí é onde a gente pensa, né? O que essa pandemia, o que essa situação de sofrimento absurdo tem nos convocado? E isso é extremamente pessoal para cada um, né? A cada um de nós isso tem convocado de formas diferentes. E
Mas algo é extremamente importante para a gente refletir, que é exatamente isso. A algo nós estamos sendo convocados nesse momento, porque a morte, ela nos convoca. O sofrimento, a dor, ela nos convoca. E apesar de estarmos passando por esse processo de luto, né, que é um processo extremamente individual, particular, apesar de ser algo que todos nós estamos vivendo, mas cada um tem a sua experiência. O luto, ele é extremamente peculiar à experiência de cada um. E o que talvez tenha mais aterrorizado a visão de morte na atualidade, nessa situação atual de pandemia que vivemos, é o distanciamento físico. E a morte, ela está mais solitária. A vida está mais solitária. E isso nos leva a um processo de reinventar, de reaprender a lidar com isso. Todos nós, seres humanos, aprendemos, ou na nossa cultura, claro, cada um, culturas diferentes, vejam, independente da região, mas todos nós temos os nossos rituais fúnebres, por exemplo, ou rituais de despedida, né? Ou até mesmo rituais no adoecimento de uma família, que é o quê? Geralmente o adoecimento gera união, né? A família tem que mudar toda a sua rotina, o paciente requer extremos cuidados e toda a família quer estar ali mais próximo, quer cuidar, sendo que nesse momento existem impedimentos, né? O distanciamento, o confinamento e o isolamento daqueles que estão acometidos deixam essa morte com uma configuração mais solitária, o que possivelmente a deixa mais dolorosa. E aí, isso é mais um motivo de convocação para nós, principalmente para aqueles que estão na assistência nesse momento, que também compartilham da mesma condição de finitude, né? Se sentir desafiado a reinventar processos de despedidas, reinventar processos de elaboração de luto, reinventar processos de considerar a morte ou de trabalhar a morte nesse contexto de distanciamento. O que não é fácil, né? De forma alguma, de forma alguma. Principalmente na nossa cultura latina, que temos o contato físico como algo extremamente essencial nas relações. O toque, a presença, o olhar, né? Eu acho interessante que em algum desses relatos de pacientes, na condição, acredito que todos têm conhecimento disso, atualmente, qualquer internação em hospital, ou não só de casos de Covid, ou às vezes casos bem excepcionais, está sendo proibido visitas, né? Ou até mesmo acompanhantes, não se pode, familiar não pode entrar no hospital, não pode ter acompanhante. E é interessante que o que mais se pede, o que mais as famílias pedem para a equipe passar para os pacientes diga que eu estou aqui fora, né? Diga que eu estou aqui fora, fala para ele que eu estou aqui, pelo menos para ele saber da presença, né? Então, essa presença é extremamente mobilizadora de emoções e angústias nas pessoas, e talvez isso tenha sido o grande desafio para todos nós, né? Eu estava aqui pensando, Sara, realmente é um contexto nunca visto antes. Eu conversava até com o professor Tiago esse final de semana, e nós falávamos justamente sobre isso, de que nunca foi visto nada parecido no mundo como nós estamos vendo, ou pelo menos nos últimos séculos, enfim. Mas realmente é algo que tem gerado um grande sofrimento, não apenas para o paciente, que se vê sozinho, solitário, mas também para a própria família, né? E o que eu fico pensando é, diante desse contexto, né, de uma possível morte, né, de uma morte iminente, diante de um contexto também de grande sofrimento, poxa, que visão Franklin nos apresenta, né, para nós enfrentarmos essa realidade, não apenas com olhar na circunstância em si, mas como é que nós poderíamos olhar para além da circunstância, né? Que contribuição Franklin nos traria nesse sentido?
Aí eu trago talvez uma frase que foi uma das frases mais faladas nas lives daqui, que eu tenho observado, e que inevitavelmente eu terei que falar também. Quando não podemos mudar uma situação, somos convocados a mudar a nós mesmos, né? Ou a atitude que nós tomamos diante dessa situação. Isso não significa que é tudo bonitinho, romantizado e ok, encontrei um sentido e tá beleza, né? Não, mas que encontrar um novo sentido ou encontrar um novo sentido e forma de ser, de se reinventar, de poder se reaprender a lidar com as situações, com o distanciamento, com essa situação de morte, com essa situação de saudade, né? De, enfim, Frankl nos convoca que postura podemos tomar. E aí, um grande e talvez principal fator que tem norteado, né, e que eu percebo na atuação de todos os profissionais, de todas as pessoas, isso não só quem está realmente no contexto de saúde ou no contexto de acompanhamento psicológico, mas em todos os cidadãos, né, em todos os seres humanos, é a criatividade, né? A dimensão criativa. Veja, isso que nós estamos vivenciando agora, né? O ser humano, talvez o meio que mais distanciava a todos nós antes da pandemia, que eram as redes sociais, agora é o meio que está É mais um nos instrumento aproximando. de nos aproximar, é isso mesmo. E também tem sido o meio de maior aproximação de pacientes que estão eleitos. Agora, a comunicação da equipe de frente com a família ou da família com o paciente tem sido bastante pelas redes sociais, né? Chamadas de vídeo, fotos, áudios de WhatsApp. Então, tudo isso tem sido artifícios que a dimensão criativa do homem, né? A criatividade que está aí nessa dimensão noológica, né, que Frankl traz nos seus pressupostos, talvez tenha sido que tem mais mobilizado aquela força desafiadora do espírito que Elizabeth Lucas traz, né? Esse espírito que, no sentido do espírito da dimensão humana, né, que transcende a sua própria capacidade de sofrimento, de dor, de qualquer dificuldade, e ele consegue dar uma resposta, ele consegue ir além e consegue ainda ser criativo. E na sua maior miséria, na sua maior dor, na sua maior angústia, ele consegue ainda ser capaz de seguir, né? Consegue tomar uma atitude ou criar algo novo que o faça permanecer vivendo, dizendo sim à vida apesar de tudo, né? Ô, Sara, e quando a pessoa não consegue tomar consciência, né, de um sentido, mesmo na sua dor, mesmo no seu adoecimento, mesmo frente a uma situação adversa, uma situação de luto, por exemplo, a partir da logoterapia, então, né, o que é que aconteceria com a pessoa quando ela não consegue vislumbrar esse para-quê do seu sofrimento? Uhum. Aquela equação, nesse momento a gente pode trazer para a nossa discussão a equaçãozinha, né, que Frankl traz, do sofrimento sem sentido é igual ao desespero. E talvez tenha sido isso o que nós temos nos deparado cada vez mais nas pessoas com grandes episódios de ansiedade acentuada, né? Depressão, até pensamentos suicidas nesse momento, profissionais de saúde extremamente esgotados, com nível de estresse altíssimo, porque realmente estão com essa dificuldade, talvez com aquelas nuvens escuras, né, que Elizabeth Lucas coloca muito bem, quando a gente não consegue vislumbrar um sol brilhando, não consegue ver sentido ali na situação e acaba ficando voltado para a sua própria dor. Nos voltamos para nosso próprio sofrimento, não conseguimos sair dele, olhar para fora. E aí, nessa perspectiva, isso traz um desespero, isso traz um esgotamento emocional, um esgotamento psicológico, né? E então, que contribuição, então, a gente vê que luz no fim do túnel, Frankl pode nos dar para a gente olhar para esse homem, né? Primeiro, respeitar que cada um realmente tem o seu movimento e tem a sua experiência. Trazendo, por exemplo, o luto, né?
é muito comum as pessoas falarem, né? Ah, tá em processo de luto, tá na fase tal, tá na fase aquela, a grande, né, referência do luto, Elizabeth Kubler-Ross, que falou Isso. das fases, mas que muitas vezes são fases que são um pouco distorcidas, como se fosse uma corrida de obstáculos, onde primeiro eu tenho que passar pela negação, Isso, depois eu passo pela necessariamente eu barganha. vou até Isso, chegar mas na não aceitação. necessariamente. Exato. E aí ela coloca isso muito bem, que ela não colocou isso como pressupostos do luto, mas como experiências que uma pessoa pode vivenciar no luto. Mas cada um vai ter sua experiência diferente. Então, o ponto primeiro é que cada um vai ter o seu ritmo, cada um vai ter o seu tempo e o seu sentido de enxergar. Nós não podemos apontar o sentido para ninguém, né? Mas nós podemos auxiliá-lo a abrir a sua visão, né? A ampliar a sua visão, como a gente usa muito, né? essa terminologia, para que ele possa ao menos acreditar que além daquelas nuvens escuras ainda tem um sol a brilhar. E a esperança que tantos têm falado hoje, né? Com mensagens de otimismo, né? De motivação, de que realmente tudo isso pode passar e tudo isso vai passar, né? Essa esperança de que agora talvez nós não podemos estar vendo uma luz no fim do túnel, mas saber que o sol não deixou de brilhar seja a nossa esperança, né? Então, talvez essa seja uma grande contribuição a trazer nesse momento, né? Não só para profissionais de saúde ou para familiares que já perderam seus entes queridos ou que estão com pessoas queridas enfrentando esse adoecimento em estado grave, né? Ou pessoas que estão realmente assoberbadas de tanta dificuldade, de tanto sofrimento contingencial que nós estamos a todo tempo, né, sendo bombardeados. Mas nesse quesito, como eu citei ela aqui, no livro Sobre a Morte e o Morrer, de Elizabeth Kubler-Ross, é interessante que a primeira página, no primeiro capítulo, ela coloca: as epidemias dizimaram muitas vidas nas gerações passadas. A morte de crianças era bastante frequente e poucas eram as famílias que não tinham perdido um parente em tenra idade. A medicina progrediu a olhos vistos nas últimas décadas, e isso foi fazendo com que muitas pessoas passassem a acreditar na tal desejada imortalidade. E isso, né, algo que antes a morte era algo mais, talvez mais corriqueiro, mais presente, com a avançada tecnologia, a avançada medicina, das vacinas, tudo isso trouxe uma grande repercussão, né, e uma forma diferenciada de se olhar a morte. E aí a gente vê o lado negativo disso agora, né? Se já havia uma dificuldade de trabalhar e de pensar a morte, e agora, numa circunstância dessa, ainda se torna ainda mais desafiador quando ela nos pega de jeito. E que é o que inevitavelmente vai acontecer, né? Isso não significa que nós temos que aceitar, né? De forma alguma. Mas sim entender o que é que esse momento quer dizer para a humanidade. Esse novo humanismo, né, que Patiola trouxe numa das primeiras lives aqui, que é algo extremamente essencial para a gente pensar hoje, né, que nós realmente não sairemos os mesmos disso tudo, né? Então, falar, e talvez um grande aprendizado que nós tenhamos agora com esse momento a educação para a morte nunca foi tão necessária. Falar sobre finitude, porque isso não significa de falar sobre a morte em si, mas quando a gente fala sobre a morte, a gente fala sobre vida. Com um Isso. olhar de Frankl, de o que é que a finitude da vida te convoca a escolher, a realizar teus valores, a perceber se sua vida tem sentido ou que sentidos você ainda quer encontrar. Sem dúvidas, né? O que eu fico pensando aqui, Sara, é que o debate, o diálogo sobre a morte, acima de tudo, é também um convite à responsabilidade, né? Isso, com E é certeza. interessante que é um confronto pessoal, é um confronto individual, porque de certa forma todos nós estamos morrendo, não é mesmo?
E aí me faz lembrar um aspecto que eu acho muito bonito na logoterapia, no pensamento de Frankl, né? Que é a construção do meu ser, porque efetivamente quando eu morro, na verdade, o que fica é o meu ser, né? Não há mais a Isso. possibilidade do dever ser. Então é sempre, antes de tudo, um confronto com a minha própria responsabilidade, com aquilo que eu estou construindo da minha própria vida. Por isso que é fantástico nós abordarmos essa temática. Não numa perspectiva negativa, pautada apenas no sofrimento, mas como você muito bem trouxe, acima de tudo, uma perspectiva de resgate dessa esperança. Como o Frankl fala, até o último suspiro, o ser humano pode configurar a sua vida de modo que tenha sentido, né? E quanto a essa perspectiva do legado, Sara, o que nós poderíamos pensar então, né? A partir dessa perspectiva, a partir desse confronto com a finitude? Isso, particularmente, essa construção, né, desse monumento da nossa existência tem sido a minha maior preocupação diante do número de mortes que nós estamos vendo, né, a todo instante por esse vírus. Doutora Goretti é uma referência aqui no Brasil em cuidados paliativos. Ela coloca que um paciente, estando em condição de finitude, ele tem alguns medos, né? Pode ter experiência de alguns grandes medos. E um dos medos que ela coloca, e que realmente, até na minha própria experiência de acompanhamento a pacientes em final de vida, é um medo que é muito presente, que é o medo de ser esquecido. E agora eu coloco, diante desse contexto, um medo de uma pessoa virar apenas um número na estatística. E é algo que nessa perspectiva da logoterapia, podemos resgatar nesse contexto, que cada morte, cada pessoa que se foi com essa pandemia não é apenas um número. É uma pessoa que tem uma história, é uma pessoa que lutou, que teve medo, que é o amor de alguém, é uma pessoa que tinha sentidos e sonhos a realizar e também não pôde, mas, sobretudo, é uma pessoa que viveu, e tudo o que ela viveu será o monumento. E aí a gente traz o diálogo de Frankl, né, com a senhora Koltek, aquele diálogo belíssimo, né, da senhora Isso. Koltek. Apenas quem não sabe ou quem não pôde ainda ler sobre esse diálogo, nesse próprio livro, A Vontade de Sentido, em muitos outros livros, Frankl traz esse diálogo, ele já traz muito essa experiência que ele teve com a senhora Koltek, que era uma idosa que estava com uma doença terminal, e apresentava realmente essa aflição antes de morrer, né? De, poxa, como vai ficar, né, tudo isso? E aí Frankl coloca, né, eu vejo quais valores você realizou, né, com a família, o trabalho, onde ela, na casa da família, né, onde ela trabalhou, quantas coisas boas ela fez, quantas memórias ela iria deixar. E aquilo, ainda que eu morra, né, ainda que todos nós possamos morrer, permanecerá. É aquilo que eterniza a nossa existência. O amor que vivemos, os valores que construímos, as escolhas que fizemos, também as coisas ruins que construímos, né? Mas, sobretudo, a nossa existência será um monumento que jamais será aniquilado da existência, né? O passado é a nossa dimensão mais segura que vai estar ali. Isso. E como essa visão do monumento, né, trouxe essa paz para a senhora Koltek, né, para no momento de sua morte, né, existiram relatos que ela estava mais tranquila, que ela estava realmente pensando que tudo que ela fez estaria no mundo, as pessoas que ela amou, as memórias que ela deixou no mundo. As E aí marcas que ela deixou. Exatamente. E isso é algo que conforta não só quem se vai, mas quem se fica também, né? Eu queria até falar aqui, um Instagram que eu descobri esse mês agora, se chama Inumeráveis Memorial. É um Instagram que, tendo essa ideia de
que quem morreu na pandemia não são apenas números e estatísticas, ele convida a todos os familiares brasileiros que já perderam algum parente, algum ente querido, que mandem memoriais sobre essas pessoas, e eles estão publicando. Dona Fulana, Dona Maria, 81 anos de idade, adorava samba, gostava de uma cervejinha no domingo. Fantástico. Não foi apenas um número. Então, assim, essas memórias são uma grande forma da gente poder aliviar esse sofrimento, a dor da perda, e garantir também para esses pacientes que eles não serão esquecidos, né? Que eles não serão apenas um número. E para essas famílias também, né? Imagine o quão doloroso deve ser uma família perder pessoas que perderam mais de um membro, parente, né? mais de um membro. Exatamente. Então, como essas memórias de evidenciar esse monumento da existência que permanecerá no mundo, ainda que eu vá, e que vai permanecer, que vai ficar aí, que isso garante, né, isso garante, pode garantir também e possibilitar um encontro de sentido nesse luto, um encontro de sentido nessa possibilidade de morte, né? Então, é trazer isso para trazer essa perspectiva para os pacientes, para as famílias, para os profissionais também, né? Como isso é importante, tá? Eu fiquei me lembrando de uma frase do Frankl, né, muito conhecida também, por sinal. Ele diz assim, olha, viva como se você já estivesse vivendo pela segunda vez e como se você estivesse prestes a fazer tudo errado como você fez na primeira vez. Entre outras palavras, me lembra muito, né, aquelas pessoas que passaram por situações de quase morte, que depois dizem, não, agora minha vida é outra, agora eu valorizo mais a minha família e tudo mais. E me faz lembrar muito, então, das pessoas que, de alguma maneira, né, você pôde acompanhar nessa sua caminhada acadêmica e profissional também em paliação, né? Algumas, logicamente, ou a maioria, não, por estar em paliação, não conseguiram sobreviver, mas, de alguma forma, me lembra também os familiares, né, que lidaram com essa morte. E o que eu percebo, às vezes, Sara, é que as pessoas se sentem mobilizadas durante um certo tempo, ficam ali comovidas, sensibilizadas, mas depois voltam ali para a sua rotina normal, de uma vida, de um ativismo desenfreado, de uma vida desprovida de sentido. E esse é um momento que eu tenho refletido muito sobre isso também. As pessoas estão mais sensíveis agora, né? Estão mais sensíveis a perceber os seus relacionamentos, a olhar para a sua vida. E o que eu fico me perguntando é será que, né, esse é um movimento que será contínuo, ou talvez seja um movimento, né, muito em virtude de tudo que nós estamos vivendo atualmente, depois nós voltaremos para aquela vida louca, né, que de forma geral as pessoas têm vivido. Então, que olhar a gente poderia ter para essa realidade? Essa é uma grande inquietação também minha, Alisson. Principalmente o que a gente vê, né, das pessoas. Por exemplo, alguns, né, alguns talvez estavam um pouco distantes ainda dessa realidade de morte pela pandemia, por exemplo, né? Olhavam as estatísticas, né, viam, rapaz, parece que é coisa séria, tal. Mas aí, de repente, quando algum colega do trabalho pega, né, alguém da família, primeira morte mais próxima, aí a gente vê, né, que a gente vê que não é só estatística, que é algo que está próximo de mim, que está próximo de nós todos. E aí é onde está a grande diferença da sensibilização, da mobilização e de tomada de consciência, né? Nós não queremos que nessa pandemia as pessoas só se sensibilizem, né? O ideal é que as pessoas se sintam convocadas a algo para as suas próprias vidas. Possa ser que, e é bom que seja, que muitos de nós possamos passar por tudo isso sem ser acometido ou sem perder alguém próximo, mas algo a gente precisa aprender com isso, né? Algo a nossa humanidade precisa ser rehumanizada nisso,
né? E que não necessariamente o desejo seria que realmente não precisasse que as pessoas fossem realmente de laço afetivo ou laço consanguíneo conosco, né? Mas que a humanidade realmente fosse um padecer da humanidade nos mobilizasse a algo exatamente, propriamente dito, e não simplesmente como, caramba, ainda bem que não sou eu, né? Ou que bom que não sou eu que foi com o outro. Isso não é realmente se mobilizar, é se sensibilizar, né? Então, por isso que eu falo, né, como eu falava anteriormente, que eu acho que é sempre vai se tornar essencial no contexto da educação, em todos os contextos de formação e saúde, é o que a gente sempre já vinha falando, né? Nos cursos de graduação, de formação, falar e trazer a temática da finitude sempre, nunca foi tão necessário, né? A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa trabalhar sobre isso, trabalhando, sobretudo, naquilo que você trouxe muito bem, né? O que a finitude me responsabiliza, o que a finitude me chama a ser, o meu dever ser, né? Se eu estou distante disso, se eu não estou, a tomada de consciência disso me ajuda a pensar. Aqui é interessante que a gente vai falando e sempre lembra, né, de algumas frases de algumas pessoas. Doutora Ana Cláudia Quintas Arantes, também uma grande referência nos cuidados paliativos aqui no Brasil. Primeiro, o seu livro, que é o mais conhecido, né, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ela tem uma frase que eu acho muito interessante. Ela fala: a dificuldade de estar durante fala sobre a dificuldade de estar. A dificuldade de falar do fim fala sobre a dificuldade de estar durante. Ou seja, quanto mais a gente tem dificuldade de falar sobre os nossos valores, sobre a nossa experiência de vida, sobre a nossa própria existência, mais a gente vai ter dificuldade de falar sobre o fim dela. Porque vai ter a nossa tomada de consciência, a nossa responsabilidade, e a gente tende a se distanciar. Por isso que é importante a gente ter essa tomada para realmente pensar o que eu estou fazendo da minha vida, o que eu estou escolhendo, o que eu não estou me responsabilizando, ou o que eu estou me distanciando. Então, como é importante a gente falar sobre isso, né? Isso, então, fantástico. E não ficar só na sensibilização, mas realmente me apropriar disso. E não só porque é algo que é próximo de mim ou de alguém que eu amo, mas porque é uma causa humana, né? É uma causa da humanidade. O que eu estava lembrando aqui também, e né, até corroborando com o que você falou agora, parafraseando um pouquinho o Frank, ele traz aquela ilustração, né? Inclusive eu até já falei dela em uma outra live, não me lembro qual, mas aquela pessoa que levou a vida de maneira, vamos usar o termo, irrefletida, né? Que de alguma maneira não atentou para aquilo que ela deveria realizar na construção do seu dever ser. Simplesmente ela foi vivendo, simplesmente ela foi dançando conforme a música, né? Num ativismo desenfreado e tudo mais. E quando ela chega ao final da vida, quem ela foi é como se apertasse tristemente a mão de quem ela poderia ter sido. De forma contrária, aquela pessoa que levou a vida de maneira consciente, responsável, que realizou aquilo que deveria, que enfrentou com bravura os sofrimentos que a vida lhe impôs, né? Ela chega ao final da vida e de alguma maneira quem ela foi aperta felizmente a mão de quem ela poderia ter sido. E eu trago essa reflexão do Franca porque tem tudo a ver com esse senso de responsabilização nossa perante a nossa própria vida e que de alguma maneira está diretamente ligado também à maneira com que a gente vivencia o processo de morte. Não é mesmo, Sara? Com certeza, com certeza. Eu percebo em alguns relatos, né, de pessoas que já conseguiram se recuperar do Covid ou propriamente pessoas que perderam entes queridos, enfim, que puderam, a gente tem esse olhar, né, logoterapêutico, que puderam encontrar um sentido ainda assim no sofrimento e utilizam dessa experiência negativa como algo para mobilizar ou algo por um bem universal. Pessoas que estão realmente trazendo conscientização para as pessoas, ampliando o seu testemunho, né? Trazendo para todas as pessoas a experiência que tiveram,
trazendo a chamada de responsabilidade, porque se sentiram convocadas de passar por aquela situação, poder fazer algo para além de si, né? O exercício de autotranscendência, né? De, apesar de ter passado por uma experiência extremamente angustiante, dolorosa, mas eu consigo ter uma atitude, né? Os valores de atitude aqui, a gente consegue enxergar, eu consigo ter uma atitude e me posicionar diante daquele meu sofrimento e ainda ajudar outras pessoas, né? Por exemplo, os profissionais de saúde, né? Aqueles que estão lá, muitos, né? Extremamente esgotados, Isso. sensibilizados, muitos também já perderam, às vezes, colegas de trabalho, perderam entes queridos, mas o que é que os faz continuar e permanecer ali? É exatamente esse caráter de missão da vida, Isso mesmo. né? E além de mim mesmo, né? De eu poder me voltar para algo que não esgota em mim, né? E isso é o que eu tenho percebido. Sim, pode falar. Pode falar, Sara. E isso é o que eu tenho percebido em muitas pessoas, né? Que passam por essa experiência, seja de morte, seja no processo de luto, que estão encontrando novos sentidos, né? Conseguem, isso não significa que o sofrimento para de existir, né? Mas o ampara, o suporta, né? Faz com que o homem consiga suportar ou o profissional, o paciente ou qualquer pessoa que seja, né? Consiga suportar o sofrimento com maior bravura, né? E conseguir seguir além, né? E ainda mais ajudar outras pessoas, né? Algo voltar-se para além de si. Isso é extremamente bonito de se ver, né? Nessas missões de vida. Eu ia falar de uma lembrança que me veio, né, Frank, quando ele retrata, né, a sua experiência no campo de concentração, quando ele já estava ali sem forças, né? E ele se apresenta, então, no barracão, né, como médico para cuidar de pacientes com tifo. E ele diz, olha, já que eu vou morrer, então que a minha morte também tenha sentido, né? E de alguma maneira eu fico refletindo muito nos profissionais de saúde, não que eu esteja desejando a morte dos profissionais de saúde, não, mas que de alguma maneira são pessoas que estão mais vulneráveis do que nós que trabalhamos de forma remota em casa. E sem dúvidas, né, muitos deles podem afirmar isso, né? É realmente um caráter de missão. É a compreensão de que eu estou ali com um propósito, e esse propósito é o de salvar vidas, ainda que para isso eu coloque a minha vida em risco. Eu acho algo isso extraordinário, extraordinário. Eu acho que é algo que assim realmente me emociona, porque mais do que nunca nós estamos vivendo num mundo de pessoas que têm se tornado egoístas, né, que de alguma maneira estão muito mais voltadas para si mesmas. E atitudes como essas resgatam em nós essa esperança de que é possível nós vivermos esse novo humanismo, que é possível nós alertarmos a nossa sociedade que, olha, a vida é muito mais do que ter, a vida é muito mais do que o cargo que você ocupa, né? A vida não está resumida apenas a nós mesmos, né? Mas de alguma maneira nós encontramos vida muito mais fora de nós. Isso. E sobretudo, eu escuto muito essa fala, né? A gente escuta muito, vê muito essa fala de considerar o heroísmo, né, dos profissionais de saúde, mas que são pessoas que também estão sofrendo, né? São pessoas que também estão com medo, são pessoas que também que podem fracassar, que podem errar, né? Isso é importante porque muitos deles podem se sobrecarregar nesse momento com essa ideia de heroísmo. Mas aí qual é a nossa maior responsabilidade? Aí eu trago mais uma vez essa palavra. A nossa maior responsabilidade nesse momento também não é só para com a nossa vida, mas com a vida do outro. E eu acredito que o maior cuidado e a maior homenagem que a gente possa fazer para qualquer trabalhador, para qualquer profissional que realmente esteja se arriscando nesse momento, profissional de saúde, pessoas que também estão se arriscando por ter que reinventar suas profissões, professores, né? Profissionais de limpeza, da ordem de limpeza, profissionais de delivery e infinidade de outras, as pessoas de agronomia, enfim, pessoas que realmente precisam dar a cara a tapa nesse momento, a nossa responsabilidade com a vida deles,
né? O que eu preciso abdicar, do que eu preciso evitar, por ter responsabilidade também, respeito à vida do outro, não apenas pela minha, né? Eu acho que isso é extremamente importante, a gente se responsabilizar, sim, pela nossa existência, mas a nossa responsabilidade diante da vida do outro também. E esse vai ser o nosso maior grito de homenagem a qualquer um que está nesse momento dando a cara a tapa, né? Ou estando na linha de frente, ou assoberbado de tanta coisa também, mas é exatamente nós temos a vida não tem nos convocado a termos atitudes responsáveis pela vida do outro também, né? Não só, se a gente se volta só para a gente, né? A gente vai realmente tender sempre a fracassar, ou a se desesperar, ou a perder o sentido mais facilmente. A gente tem que pensar também pelo outro. E se eu me cuido, eu cuidando de mim, eu estou cuidando do outro também. Isso é extremamente importante, né, nessa tomada de consciência, nessa tomada de responsabilidade que esse momento traz, né? Pois é, eu tenho visto realmente movimentos assim emocionantes, né, nesse período de pandemia, e que eu acredito realmente na possibilidade de nós vivermos esse novo humanismo pautado nessa autotranscendência, né? Eu vi aqui, meu amado irmão Alessio falou de pessoas que estão nas ruas, né, como voluntários, cuidando dos mais necessitados, né? E eu tenho visto Exato. assim, nossa, diversos exemplos de pessoas que têm, de alguma maneira, dado a sua colaboração. Porque eu acho que esse é o grande desafio que nós temos, que a logoterapia, ela nos move. Não é a pensarmos no geral, no todo, pensarmos na sociedade como um todo, não. É, acima de tudo, um confronto pessoal, individual. Eu preciso olhar para o coletivo, mas eu também preciso olhar para a minha própria vida. O que é que eu tenho feito? Não é? Por Isso. exemplo, acho que todos ouviram falar, né, de um caso, acho que de um padre que mais idoso, e que ele doa o seu respirador para um jovem. Né? Não sei se foi o padre ou foi Sim, uma senhorinha. Eu não me foi um recordo bem padre na agora. Itália. Foi um Um padre, padre foi na pronto. Então é Itália. isso mesmo. E veja, né, a gente vê que nesses momentos são momentos mais do que oportunos para que a gente também possa assumir a nossa responsabilidade. Também te amo, filho. E, e darmos o nosso melhor, cara. E o nosso melhor não precisa ser o nosso melhor em grandes realizações, eu vou mudar o mundo. Isso. Não. É dar o nosso melhor em casa, por exemplo, cuidando da nossa família, né? É dar o nosso melhor nas nossas relações, mesmo de maneira remota. É darmos o nosso melhor naquilo que nos cabe, naquilo que a vida nos chama. Porque aquilo que a vida te chama não é o mesmo que a vida, de alguma maneira, coloca como possibilidade de realização para mim, não é? Sim, com certeza. O que está no nosso campo de possibilidades, isso é algo que a gente tem que ter bastante consciência nesse momento. Cada um faz o que pode, né? Não é que eu vou ter que abraçar o mundo, que a gente tente ter responsabilidade sobre aquilo que eu consigo controlar. Tem coisas que nós não temos como controlar. Assim Isso. como a forma como nós estamos encarando isso. Por exemplo, o luto, né? Ele tem um movimento, eu comparo muito com o movimento da montanha-russa. Tem hora que nós estamos subindo tranquilamente, parece que está tudo bem. Tem hora que para e tem hora que é um baque imenso. E é assim que nós estamos vivendo esse momento. O processo de luto é assim, é um processo de aproximação e desaproximação. Às vezes eu me sinto mais emocionada, às vezes eu fico mais rebaixada no humor, né? Fico mais triste. Em outros momentos eu consigo sonhar, consigo fazer novos planos. É um processo assim de aproximação e desaproximação. Da mesma forma, o momento que nós estamos vivendo. Tem dias que a gente vai estar mais otimista, tem dias que a gente vai estar mais feliz, vai conseguir realizar mais tarefas, mas tem dias que não, tem dias que a gente não vai conseguir. Mas o mais importante não é que a gente se paralise nisso, mas que a gente pense que respeite também o nosso tempo das coisas, respeite também o sentido que tem para mim e que não necessariamente vai ter para o outro. A forma Sara, como eu estou encarando e vendo tudo isso. deixa eu te interromper, nós temos Sim, 20 segundinhos, vai cair aqui, mas nós vamos voltar novamente para fazer um tudo fechamento. bem. Ok? Tá Então, ok. olha,
aproveite e Ok. retorne conosco, tá? Você que está nos acompanhando aí, eu tenho, na medida do possível, aqui lido os comentários de vocês também, tá bom? Vai cair, mas a gente volta já já. Tá Volta já já ok. não, volta agora. Tá. Pronto, voltamos. Pronto, voltamos. Vamos dar só 30 segundinhos para o pessoal retomar. E eu estava dizendo que as nossas lives passam muito rápido, né? E toda live Exatamente. fica assim cheio de coisas, assim, de ideias, enfim, para comentar, para dialogar, mas o tempo é muito curto, né? Infelizmente. Mas isso é bom, né? Isso é bom para a gente nos mobilizar depois, sair instigados daqui a pensar e refletir mais sobre isso, Ah, né? olha aí do centro, Victor Franco de Buenos Aires. Eu queria saber seu nome. Esteve na nossa live Ah, passada também. Isso, que coisa boa. Gente, vamos retomando aqui. Sara, quando cai é sinal de que a gente precisa ir fazendo o fechamento. certo. Mas veja Tudo só, bem. eu estava Vamos, aqui a, pensando. vamos, a, Pode vamos falar. aprender a lidar, vamos aprender a lidar com a finitude dos momentos também, né? Ah, ok, com lógico, faz parte, né? Não é Hernan, verdade? ok, que coisa boa, Hernan. Veja, Sara, eu estava aqui pensando, Sim. né, enfim, talvez uma última pergunta, mas que talvez pudesse ser muito útil para nós pensarmos o fechamento da nossa conversa de hoje. Veja, o sofrimento, o luto, a própria morte, né, a tríade trágica, como Frankl nos apresenta, ela está muito presente na vida, né, das pessoas de maneira geral, nas nossas vidas, especialmente nesse momento, né? E eu acho que o que a gente precisa também trazer para as pessoas é o que fazer, né? Nós estamos vendo pessoas realmente vivendo esse desespero existencial. Realmente pessoas que têm se desesperado. Eu tenho recebido mensagens de várias pessoas, né? Pessoas que umas agradecendo muito pelas lives, o quanto essas lives têm sido realmente assim gratificante, têm renovado ali a esperança, o ânimo, mas também pessoas compartilhando muita dor, muito sofrimento, precisando de ajuda, sem saber o que fazer, pessoas que têm realmente perdido a esperança. Eu acho fantástico a gente dialogar sobre temas como esse, mas acima de tudo também trazendo essa visão positiva que Frankl nos apresenta, né? Porque Frankl vai trazer esse otimismo do passado e esse ativismo do futuro. Então, entre outras palavras, ele renova em nós essa esperança, né? E é assim, o que nós poderíamos, Sara, falar para essas pessoas que têm vivenciado, seja o sofrimento de maneira intensa, decorrente, por exemplo, da perda de um emprego, decorrente, né, da dificuldade de manter a sua família, ou seja, um sofrimento decorrente do próprio luto, ou sejam aquelas pessoas que estão acometidas pelo vírus e que estão aí com medo, então, de se depararem com a própria morte. O que nós poderíamos trazer como uma palavra para essas pessoas? É, eu acredito que não, nunca vai haver um conselho ou talvez um direcionamento específico para isso, sabe? Eu vejo que tem coisas que são muito experienciais, são muito da própria experiência do sujeito, mas às vezes até com meus próprios pacientes, algo que eu me sinto com grande responsabilidade, eu acredito que é a maior ajuda, e aí eu retomo a ideia de Frankl do Ministério Médico, mas não só no Ministério Médico, mas do Ministério Terapêutico, do Ministério profissional. É você testemunhar a dor e o sofrimento do outro no sentido de saber que, colocar para ele que, olha, eu estou vendo que você está sofrendo, né? Eu vejo que está difícil e eu testemunho a tua dor como uma dor existencial, como uma dor digna, mas que essa dor pode fazer e trazer essa chamada da força desafiadora do homem, né? Eu acredito que, sobretudo, para todos nós profissionais, nós precisamos exercitar a arte de testemunhar a vida do outro, no sentido de
perceber e garantir para o outro que sim, a vida dele tem sentido na experiência particular dele. E que aquele sofrimento que ele sente, a dor que ele sente pelo desespero, pela desassistência, pelas perdas econômicas, por perdas sem fim, frustração de sonhos, é sim uma dor autêntica, mas naquela dor ele pode se amparar para seguir, né? Grandes possibilidades a gente tem visto e grandes atuações, grandes testemunhos a gente tem visto de pessoas que têm conseguido transcender esse momento de dor e dificuldade na atuação. Por exemplo, novos rituais de despedida, né? Novas formas de elaborar esse luto, esse Instagram que eu coloquei, né? Às vezes alguns profissionais Repete o permitem a nome que até família... perguntaram aqui. Cadê? Inumeráveis Memorial. Inumeráveis Memorial. A garantia, escrever cartas, mensagens, falar sobre, né, desenhos com crianças, como trabalhar com crianças também, esse processo, que tudo que nós estamos vivendo é extremamente essencial. A criança também tem o direito dela de vivenciar o luto, né, de tudo isso que nós estamos vivendo, o luto da perda também. Às vezes, claro, muitos familiares se sentem extremamente angustiados de como trabalhar a morte com crianças, e a gente pode estar dando esse apoio, pode estar dando, sim, essas orientações, mas as crianças precisam de um espaço de fala, e um espaço de fala clara, né? E uma fala coerente. E isso é bom também para a própria família, né? E tantas outras reinventações, tantas coisas que a capacidade da criatividade do homem tem colocado, né? Que tem ajudado, e que é como se nós estivéssemos pegando aquele ditado popular, o bonde andando. Nós estamos vivendo uma experiência única, e até as formas de como ajudar são formas extremamente experienciais. Então, talvez a maior forma que a gente possa tentar ajudar o outro é testemunhando, acreditando, né? Estando ali diante dele, diante do sofrimento humano, mas trazendo aquele sofrimento como um triunfo para aquele ser, né? Para acreditar que, apesar de que naquele momento ele possa não acreditar ou não conseguir enxergar algum sentido no que ele está vivendo, as nuvens pesadas estão ali, mas que ele tem aquela esperança de que, sim, aquilo vai trazer algo de diferente. Talvez a esperança vai ser nosso maior alimento agora, né? E compartilhar as nossas emoções. Que não tenhamos medo de compartilhar nossas experiências, até nós profissionais mesmos, né? Uma coisa que me angustiava muito no início desse isolamento é como ajudar se eu também estou precisando de ajuda. E aí eu entendi que realmente essa é a nossa maior forma de nos ajudar, nos voltando para o outro. Assim nós nos ajudamos também. Se a gente pega uma caixa de um fósforo sozinho, a gente consegue quebrá-lo facilmente. Mas se a gente pega uma caixa de fósforo e tenta quebrar, a gente não consegue. Então, o compartilhamento de experiências, o compartilhamento de angústias, o compartilhamento de testemunho, de esperança, de otimismo, né? O compartilhamento de escutar muito mais do que falar, né? Acredito que nesse momento a gente precisa olhar para o outro com compaixão e escutá-lo muito mais do que falar e orientá-lo. Escutá-lo no seu sofrimento e na sua dor. Sinceramente coloco, não tem uma receita para isso. Não tem, né? Não existe algo pontual que possa ser feito, mas acredito que nosso maior norte é esse, é o olhar com compaixão, né? A comunicação empática com o outro nesse momento e, sobretudo, testemunhar a vida de cada um e responder, né? Tentar pensar o que é que a vida está me convocando, né? O que é que a vida está me chamando, a minha tomada de consciência diante de todo esse sofrimento, de todo esse distanciamento.
eu li uma frase hoje, né, extremamente interessante. Nós estamos sendo convidados ao distanciamento físico, mas não o distanciamento emocional, né? Então, a gente pode estar próximo um do outro pelo cuidado, pela escuta, pelo otimismo, por saber que estamos juntos nesse momento e que respeitando, sobretudo, o movimento de cada um, a forma que cada um tem de elaborar, de passar por isso, né? Eu acho que isso é o mais importante que a gente pode aprender com tudo isso. E que a gente saia realmente mobilizado e não sensibilizado. Isso, Né? Acho que fantástico. essa é Achei que isso foi muito a importante. maior importância. Eu queria pegar aqui, antes de agradecer a você, Sara. Isso aqui é uma ampulheta do tempo e eu gosto muito de trabalhar com ela Sim, com os meus pacientes, né? Frank, ele vai fazer uma alusão ao tempo, também remetendo a essa ampulheta do tempo, né? O campo de cima como o campo do futuro, o campo de baixo como o campo do passado, e essa parte do meio mais fininha como sendo o presente. E o que eu estava aqui pensando é que na nossa vida a gente não pode fazer assim, né? O tempo não para. Mas eu estava exato. pensando o seguinte aqui, muitas vezes nós não escolhemos os grãos de areia que vão cair, né? Entre outras palavras, nós não escolhemos aquilo que nós vamos viver, aquilo que de alguma maneira a vida nos apresenta. Como tudo isso que nós conversamos hoje aqui, como o sofrimento, como o luto, como a morte, né? Como tantas perdas que nós temos visto acontecer conosco e perto de nós também. Mas uma coisa que sem dúvidas vai fazer toda a diferença são as atitudes que nós tomamos aqui, diante disso que a vida nos apresenta. Porque não tem coisa melhor do que nós olharmos para trás e vermos que nós enfrentamos o luto, que nós enfrentamos as dores, as dificuldades, que nós caímos, mas nós nos levantamos. Então não tem coisa melhor do que nós olharmos para tudo isso que nós vivemos com a nossa consciência tranquila de que nós fizemos o nosso melhor. É por isso que eu acho que a nossa live de hoje foi extraordinária, porque antes de mais nada, um confronto para nós pensarmos o que nós estamos lançando na parte de baixo da ampulheta, o que nós estamos Que realmente será nosso construindo monumento, né? como nosso monumento que vamos deixar para a humanidade. E esse monumento ele não é construído apenas com as grandes ações, mas ele é construído diariamente com todas as possibilidades que a vida nos apresenta. E um dia nós vamos deixar esse monumento, né, como legado para a humanidade. Enfim, né, então a gente precisa mais do que nunca aproveitar esse tempo não apenas para nos sensibilizarmos, mas acima de tudo para assumirmos a responsabilidade por aquilo que nós devemos ser, né? Então, Sara, muito obrigado pelo nosso bate-papo de hoje. Foi realmente assim, um momento emocionante, muito rico. Os comentários aqui já dizem tudo, né? Então, eu queria realmente agradecer. Não sei se você quer deixar aí uma última mensagem, uma última fala. Uhum. Não, só realmente agradecer, Alisson. Talvez realmente muitas coisas poderiam ainda ser ditas. E talvez eu trago aqui aquela experiência de Frankl com um músico, né? Um músico que ele atendia, que realmente estava para morrer, né? E aí ele fala, né? E as músicas que eu poderia compor, né? E aí eu coloco aqui no final dessa live, né? Esse lidar com a finitude da fala dos momentos também. Tanta coisa também poderia ser dito, tanta coisa ainda poderia ser falado, mas é assim a vida, né? Que a gente aproveite a oportunidade, como você muito bem colocou, da ampulheta, a oportunidade do agora, de um dia de cada vez, né? Cada dia com sua missão, com sua responsabilidade, com seu sentido. Então, espero que cada palavra, cada discussão, cada reflexão que foi dita aqui realmente traga mobilização diante da vida, diante da dor, diante da perda e novas possibilidades de ser e existir, ainda que em situação de sofrimento. Encontrar um sentido não retira o sofrimento, mas nos ajuda a É suportá-lo, a verdade. encará-lo e a responder Nos livra do e a continuar desespero, isso é fato, respondendo. viu? Isso. Então, Alisson, muito obrigada pela oportunidade. Agradeço a todos, né, que puderam estar aí
acompanhando a live. Alguns comentários a gente consegue ver, outros não, né? Mas agradeço demais a participação e o apoio de todos, as reflexões, muitas reflexões bacanas, direcionamentos, e eu acho que a vida é isso, né? É um eterno compartilhamento de sentidos. Então, muito obrigada pela oportunidade. Gente, Tá? que bom. Quero, então, mais uma vez agradecer a você, Sara, pelo excelente trabalho que você vem realizando, né, dentro da logoterapia, em especial em um contexto que é pouco abordado ainda, o contexto da paliação, mas sem dúvida você tem feito realmente um trabalho excelente, um trabalho digno de louvor, né? Eu quero também agradecer a você, muita gente perguntando, olha, essa maravilhosa live vai ficar salva, até deram o nome aqui de Logo Live. Pois é, vamos agora rotular a nossa Logo Live. Mas vai ficar salvo lá no YouTube da Ablai, ok? Então, quem não assistiu, aí o Matheus, que sempre também está presente conosco, quem não assistiu vai poder assistir a live completa no YouTube da Ablai, assim como as lives anteriores, ok? Todas as nossas lives, praticamente todas, já estão lá disponíveis. E é sempre uma grande honra, uma grande alegria poder contar com a participação de vocês, com a colaboração de vocês, né? Sem dúvidas, esse é um momento assim que ele é pensado para vocês, para os logoterapeutas brasileiros, para os profissionais, para as pessoas, de maneira geral, que têm nos acompanhado nas nossas lives. Tá? Na semana que vem, então, nós teremos mais 2 lives. Uma delas é com a professora Alexander Gunn, que é lá de Viena, da Áustria, a Xande, como ela é conhecida aqui por nós brasileiros, tá? Então, agende aí toda segunda e quarta, às 8h30, nós vamos estar aqui juntos tentando trazer um tema atual, um tema contemporâneo, mas, acima de tudo, fazendo desse momento um momento também de compartilhamento de experiências e não apenas de conhecimento. Né? Então, eu quero aproveitar também para compartilhar, eu acho que essa semana que vem eu também vou estar realizando uma live sendo entrevistado, não pela Ablai, mas tem um colega psiquiatra que mais uma vez me convidou. Então, quem quiser acompanhar um pouquinho, Alisson Pontes Oficial, você vai poder acompanhar também. Sara, muito obrigado a todos aqui presentes. Obrigada, eu vejo que tem Alisson. Muita gente, que todas as lives aqui estão presentes. Cara, isso é fantástico demais. Para nós, vocês não têm noção do quanto isso é gratificante. Aí o quanto, de alguma maneira, isso também nos incentiva a mantermos esse projeto e outros projetos mais que virão aí pela frente ainda nessa gestão da Ablai, tá bom? Então, só para a gente fechar, quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais sobre a Ablai, entra lá no nosso site. Quem quiser se associar à Ablai, a gente vai começar agora a inserir uma série de atividades exclusivas para os nossos associados, tá bom? Então, quem quiser, né, ter mais informações, entra lá no site da Ablai, tem lá a opção Associe-se, você vai ter lá todas as orientações, tá bom, gente? Grande abraço para vocês, que Deus nos abençoe. Obrigada, Alisson. Boa noite, parabéns pela iniciativa. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Tchau.